Eu aposto um lote das ações de Banco do Brasil que você ficou se perguntando como seria, né, durante e após esse clima de tensão entre Rússia e Ucrânia e os seus investimentos. Antes de poder discorrer sobre isso, eu gostaria de apresentar o meu trabalho de assessoria de investimentos, qual eu sou responsável por justamente conectar com seus investimentos. E aqui a gente tem renda fixa, renda variável e toda a gama de produtos aqui do BTG, conforme a minha camisetinha está apresentando. Então vamos lá, basicamente, resumindo tudo, existe um tratado chamado OTAN, são organizações do Tratado do Atlântico Norte. Basicamente, os países que compõem esse tratado, os Estados Unidos têm autonomia de levar bases militares para esse país. A Ucrânia havia em negociação para poder entrar, e isso fez com que a Rússia, que está ali do ladinho, se sentisse intimidada com os Estados Unidos com base militar ali perto. Trazendo uma analogia clara e simples, seria como se os palmeirenses abrissem um bar na frente do estádio do Corinthians. Uma hora ali a gente saberia que se saísse faísca, algo aconteceria, algo além disso poderia acontecer, e foi exatamente o que aconteceu. A Rússia, né, invadiu a Ucrânia, se sentindo intimidada, e o ponto em questão, o objeto de discussão aqui, seria os seus investimentos, como que isso pode impactar. Deixando claro, vários países anunciaram sanções econômicas à Rússia. Sanção nada mais é do que uma proibição. Uma sanção econômica é uma proibição. Por exemplo, vamos supor que a gente faça uma sanção contra o petróleo, uma sanção do petróleo russo. Então, basicamente, os países vão deixar de poder ter negociação do petróleo russo. Outra coisa, além dessas sanções que prejudicou muito a economia russa, é que a Rússia foi desconectada do sistema de SWIFT, que basicamente é o sistema onde liga todo o mercado financeiro internacional à Rússia. Então, basicamente, ela consegue fazer transação, apenas ela consegue fazer transações domésticas, ela não consegue fazer remessa, o pessoal que está lá na Rússia não consegue tirar o seu dinheiro da Rússia e levar para outros lugares justamente por conta disso, e também todos os bloqueios de ativos, né, de quem tem origem Rússia, justamente para pressionar a economia russa a parar com essa invasão na Ucrânia. Primeiro ponto que a gente pode apresentar aqui é porque a Rússia é um país muito grande, é o maior país do nosso planeta, e a Ucrânia também é um país grande, é um país de área generosa, e eles têm grandes terras agricultáveis. Eles são um dos maiores produtores de trigo do planeta, então a gente entende que vai ter uma inflação nos produtos alimentícios. Pensa comigo. A gente vai ter a mesma demanda por produtos, a mesma compra por produtos, só que a gente vai ter uma menor oferta. Por quê? Porque esses dois países estão sendo sancionados por conta da economia. Então a gente vai parar de comprar desses países. Então a gente vai ter um menor número de vendedor para os mesmos compradores. A ideia é que a oferta básica da economia, né, oferta e demanda, é que esses produtos sejam mais caros. Outra coisa também, principal aqui, objeto de discussão, é a inflação através do petróleo, através da energia. A energia, basicamente, no mundo inteiro, ela é produzida através do petróleo. A matriz energética do Brasil, ela é totalmente diferente do restante do mundo. A gente produz energia aqui com base hídrica, que são as grandes usinas hidrelétricas, com destaque no Paraná, da usina de Itaipu. Então, quando a gente entende que a gente vai ter uma menor produção de petróleo, em vista que a gente vai parar de consumir da Rússia, o preço do petróleo precisa aumentar para equilibrar a lei da oferta e também da demanda. Então a gente vai ter uma inflação sendo repassada através do petróleo. A gente tem o índice oficial de inflação aqui no Brasil, tendo como o IPCA, que é o índice oficial de inflação brasileiro. O que mais pesa no IPCA, que é uma cesta básica de índice, é o preço do transporte, que está totalmente ligado com o preço da gasolina. Então a gente já viu a inflação de fevereiro aumentar bastante. Com isso, os bancos centrais, eles tendem a aumentar a taxa de juros. Hoje, esse vídeo vai estar saindo no dia 16, que vai ser exatamente hoje que vai ter o novo anúncio do Copom da taxa Selic. A ideia é que esses juros sejam aumentados para poder conter a inflação aqui no nosso país. Com isso, né, os títulos bancários, muita atenção aqui, pessoal. Aqui é muito importante a gente apresentar sobre isso. Aqui é interessante a gente pegar títulos indexados à inflação de empresas e de bancos que sejam seguros, que sejam grandes, que tenham boas avaliações de risco. Porque título pequeno aqui pode quebrar e aí a gente pode ter um probleminha para poder pegar de volta esse nosso recurso que foi aplicado. Tá bom? Outra coisa também em questão, fundos imobiliários que são lastreados ao IPCA tendem a ter um resultado mais generoso, justamente porque o IPCA e as taxas de juros em renda fixas estão subindo, tá bom? A maneira da gente proteger um pouco da nossa carteira é a gente pensar também em investimentos internacionais. Por incrível que pareça, essa guerra pode até beneficiar no curto prazo o nosso país, tendo em vista que a gente é o país que mais alimenta no planeta Terra, e aí o preço desses insumos estarão mais caros, justamente porque a gente vai parar de consumir desses dois países, e isso beneficia as exportações do nosso país. Outro ponto também
que com essa guerra, com essa destruição, o país que a empresa que é a maior exportadora de minério de ferro do planeta, que é extremamente importante para a construção, é a Vale, para a construção de ponte, para a construção de prédio. E o principal lado do planeta que consome da Vale é o Oriente, que fica ali, logo ali próximo, né? Tudo ali relacionado àquela área. Então o Brasil pode até ser beneficiado no curto prazo. Quando a gente fala da Petrobras, a gente viu a Petrobras subir bastante, justamente porque o preço do petróleo ficou mais caro por conta dos motivos discorridos aqui. E o que eu queria apresentar para vocês é para justamente a gente ter calma nesse processo, a gente pegar títulos indexados à inflação. A eleição está vindo aí, isso vai trazer bastante oportunidade para os nossos investidores. Eu gostaria de poder apresentar tudo isso numa carteira pensada também em títulos pós-fixados, quando a gente pega indexados a taxa Selic, que está subindo, né, que tende a subir, os futuros apontam isso. Também indexados um pouco com a inflação, e na renda variável a gente tem uma diversificação internacional. Os países emergentes foram vistos como seguros nessa guerra, justamente porque a gente não tem nenhum alerta de conflito. O Brasil basicamente é um país muito tranquilo em relação a isso. O nosso problema é doméstico, não é internacional. Então tem mais fluxo de dinheiro entrando aqui no nosso país, o que faz, né, com que a moeda americana perca valor frente ao real. Então pode ser oportunidade de a gente poder investir no exterior, tendo em vista que o preço da moeda americana está caindo. Tá bom? Esse foi o vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês. Um forte abraço e até a próxima.